Olá galera! Esse símbolo representa a bobina do relé. Essa bobina é responsável por armar o relé. Essa é a bobina do relé. Ela é um carretel que tem um fio muito fino, tipo um fio de cabelo, enrolado por muitas voltas. A função dessa bobina do relé é criar um ímã, ou seja, ela é um eletroímã. No centro do carretel da bobina tem uma ferragem. Essa barra de metal é responsável por aumentar, ou seja, intensificar, o campo magnético gerado pela bobina. A barra de metal normalmente é composta por um metal, que é chamado de ferro doce. A função do eletroímã é atrair, ou seja, puxar, essa peça quadrada, que tem os contatos, preso na sua extremidade, por uma chapa de aço, que funciona como uma mola. Dessa forma, o campo magnético liga ou desliga os contatos. Um relé é apenas um interruptor, que liga ou desliga um circuito, ou seja, ele é um interruptor eletromecânico. Mas, por que usar um relé no lugar de um interruptor mecânico? Os principais objetivos de se usar um relé são automatizar um circuito sem interferência do usuário. E o principal motivo, em geral, é retirar a carga do circuito, deixando essa carga para os contatos do relé. Um exemplo: alimentando uma ventoinha que consome 30 amperes. Através de uma central eletrônica, o transistor, ou um CI, que é um circuito integrado da central, não iria aguentar. A bobina do relé consome miliamperes, ou seja, menos de 1 ampere. Então, o transistor, ou CI, alimentam a bobina e os contatos alimentam a ventoinha. Para quem não conhece os componentes eletrônicos, vou dar uma breve descrição deles. Esses são os relés, comandados pela central. Os relés também podem ser externos. Esses são os transistores. Eles são interruptores eletrônicos. Vejam os transistores mais de perto. Eles podem ter os mais variados tipos de forma, mas sua função é sempre a mesma. Geralmente, eles têm 3 pernas, que são base, emissor e coletor. E podem ser do tipo P, N, P ou N, P, N. O transistor tem sua capacidade de alimentação limitada. Esses são os CIs. Eles são mais complexos, podem fazer diversas coisas, inclusive alimentar relés. Vou mostrar o consumo de um relé, que é em miliamperes. No multímetro, ligando o fio vermelho no terminal de amperes e o fio preto no terminal comum, basta ligar o multímetro em amperes. Alimentando o fio vermelho com positivo, o fio preto do multímetro vai ter positivo. Se o fio preto que sai do multímetro é positivo, então precisamos de um negativo para alimentar o relé. Pronto, já temos o positivo e o negativo, ou seja, o 30 e o 31. Agora basta ligar o relé, o 30, no 86 e o 31 no 85 e medir o seu consumo. O consumo foi de 160 miliamperes.
O consumo foi de 190 mA. O consumo foi de 160 mA. O consumo foi de 160 mA. O consumo foi de 160 mA. Esse relé trabalha com um resistor na bobina. O consumo foi de 170 mA. O consumo pode variar de acordo com a marca do relé. O primeiro relé, que deu 190 mA, era de uma marca, ou os demais, que deram um consumo de 160 mA, eram de outra. Agora, veja esse relé original da Volkswagen. Esse relé apresentou um consumo de 220 mA, bem superior aos demais. Após desligar o relé, uma mola é responsável por voltar os contatos para a posição de repouso. Essa mola pode ser uma chapa de aço, como essa que você está vendo, ou uma mola comum, isso depende do fabricante. Agora, vejam a mola atuando no relé. Esse relé usa uma mola do tipo comum, que todo mundo conhece. Agora, vejam o relé funcionando. Ao alimentar a bobina, cria-se um ímã, que atrai a chapa central, e ao desligar, a mola traz a chapa central para a posição inicial. Notem que na ponta da chapa central tem uma chapa de aço, e na ponta dela tem os contatos. Observem que a chapa de aço dobra quando a chapa central atinge o centro da bobina, e quando os contatos se encostam. Essa chapa de aço tem a função de mola, mantendo os contatos firmes o tempo todo. Os defeitos mais comuns dos relés são 3, e todos eles são por desgaste ou fadiga de uso. O primeiro defeito é o derretimento dos contatos, como foi visto no vídeo da Paraty 1.8. O segundo, a chapa de aço acaba quebrando de tanto se dobrar. O terceiro, a mola se quebra ou acaba escapando, deixando os contatos ficarem encostados durante o repouso. Antes de ligar o relé, verifique a tensão de trabalho, ou seja, a voltagem do relé. Na linha automotiva, a voltagem pode ser de 12 volts ou de 24 volts. Independente do modelo ou tipo de relé que vai ser usado, todos eles têm uma tensão e corrente de trabalho. Alguns relés não trazem esse tipo de informação, nem o esquema do relé. Aí temos que conferir essas informações no catálogo do fabricante. Como eu já disse anteriormente, temos que saber, além da tensão do circuito, também temos que saber a corrente, ou seja, a amperagem, que o relé vai trabalhar.
Pronto, após definir qual o melhor tipo de relé que vai ser usado, vamos iniciar a parte elétrica dele. Para armar o relé, ou seja, energizar a bobina, temos que alimentar os terminais 85 e 86 do relé. Por padrão, dos esquemas elétricos, o 86 é positivo da bobina. Por critério de eliminação, obviamente, o 85 é o negativo da bobina. O 30 é entrada de corrente. Também pode ser alimentado com negativo, que é 31, ou ignição, que é 15, ou etc. O 87 é saída do contato, vai receber a alimentação do 30, que pode ser positiva ou negativa.